Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão ao alcance, esse vídeo, essa palavra, da qual estamos aqui reunidos de 9 às 10 em oração neste lugar. E nesta manhã eu quero fazer uma leitura, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nesta manhã da qual estamos em espírito, em oração, entregando a Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades, da nossa rotina diária nessa terra. Vamos ler capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aqui a partir do versículo 3. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. No versículo 3 ao versículo 12, nós vemos uma série de advertência de Jesus para com os seus discípulos. Jesus, ele começa a falar ali com a multidão, com os seus discípulos, em relação das dificuldades que enfrentaremos nessa terra, situações da qual nós estamos até sujeitos a duvidar, da presença de Deus, do poder de Deus na nossa vida, por causa das opressões, das aflições, que muitas das vezes ela vem para te desanimar, fazer você desacreditar no que é justo, no que é de direito. Sabe, nesta manhã de oração, da qual eu me encontro neste lugar, eu vejo aqui nessa palavra, em Evangelho de Mateus, quando Jesus, ele vendo aquela multidão, ele subiu naquele monte e assentado ali, se aproximaram dele os discípulos. Então, quando Jesus começou a abrir a sua boca e falar essas palavras, da qual nós lemos do versículo 3 ao versículo 12, ele começa a ensinar a cada um deles em relação à sua, plenitude, divindade, sua postura em Deus, a sua posição em Deus, a sua postura no Evangelho, ela vai, impactar pessoas que estão vivendo exatamente
essas condições que nós lemos aqui na Escritura. Quantos pobres de espírito estão sofrendo por ser pessoas, sabe, assim, fragilizadas por causa da situação que chegou na família, né? No trabalho, em algum lugar onde que chega a abalar a estrutura, né, daquela pessoa. Problema que não tem como resolver fisicamente, né? Financeiramente, e isso começa a mexer com a estrutura, sabe? Não só da pessoa, mas de todos que estão ao redor daquela pessoa. Quando a Bíblia diz pobre de espírito, são pessoas que não estão preparadas para receber um ataque, sabe, das trevas contra a sua vida, né? Um bike, quando muitas das vezes esses espíritos entram na vida da pessoa e prende elas no vícios, né, das drogas, da prostituição, do álcool, e começa a destruir a vida dessa pessoa a ponto daqueles que estão ao seu lado ficam também refém dessa cena, dessa rotina do dia a dia, daquele, sabe, sofrimento que aquela pessoa carrega em si. Vamos tirar exemplo do jovem narrado aqui nas Escrituras, no Novo Testamento, quando o pai dele, né, aquele sacerdote, leva o filho dele até Jesus, e os discípulos não puderam expulsá-lo, né, aquele demônio, porque eles não estavam preparados espiritualmente para lidar com aquela situação. Então Jesus chega e diz, né, as palavras dele: até quando sofrerei, né, geração incrédula, né, ali da qual, aleluia, sabe, ele expulsa o espírito da vida daquele jovem, e então aquele jovem ele liberta, porque houve uma autoridade maior na vida ali daquele jovem que impediu aquele sofrimento, né, aquela maldade que acontecia com aquele jovem, né, aquele jovem que se jogava no fogo, na água, e por onde quer que o espírito, né, resolvesse jogar ele, né, jogava ele, e ele vivia aquela